Olá a todos, meu nome é Gabriel. Junto comigo estão o Henrique e o Alan para a gente apresentar nosso projeto desenvolvido para a disciplina de Oficinas 2 da UTFPR, que tem como nome RBDS, o Refreshable Braille Display. A ideia de todo esse projeto, por trás desse projeto, a motivação para ele ser criado, é que a tecnologia está em constante evolução e ela precisa ser acessível para todos. É notável que cada dia mais dispositivos, a integração entre dispositivos é cada vez maior. Só que, da mesma forma que esses dispositivos se desenvolvem, é necessário haver uma acessibilidade deles para toda a população. E as pessoas com deficiência visual atualmente enfrentam dificuldades no uso de alguns desses dispositivos, o que pode levar ao isolamento digital, dificultando a inclusão desses indivíduos na sociedade. Isso porque eles ficam de fora de discussões, ficam de fora de alguns conhecimentos que são dispostos em livro online e assim por diante. Então, essa dificuldade das pessoas com deficiência visual de acessarem dispositivos digitais acaba criando um isolamento digital. Nos últimos tempos foram criados leitores de tela para aumentar a acessibilidade, só que o desenvolvimento cognitivo desses leitores de tela não acontece de igual maneira que o Braille. Então, dessa forma, a gente teve por ideia criar um display que converte o texto que a pessoa insere no computador para o formato de Braille. E nos últimos tempos, houveram alguns dispositivos que foram criados nesse sentido, para converter o que aparece na tela em Braille. Só que o problema é que o custo desses dispositivos é extremamente elevado. Então, a ideia desse projeto é criar esse display de Braille da forma mais econômica possível. Bom, falando um pouco sobre a parte mecânica agora, a primeira modelagem que a gente teve é algo semelhante a isso aqui, que é um eletroímã que controla um eixo móvel que alterna entre dois estados e um pino que, a depender da posição desse eixo, fica mais elevado ou mais abaixado. No entanto, esse modelo ele tem alguns problemas, sendo um dele o atrito desse eixo. O eletroímã ele não conseguia ter força suficiente para vencer a força de atrito do eixo. Então, uma solução que a gente pensou foi reduzir a espessura do fio de cobre para melhorar a força do eletroímã. No entanto, essa alteração não trouxe as melhorias que a gente precisava, então o eixo ainda não estava girando, e além disso, o fio de cobre, por ele ser muito fino, o manuseio e a montagem dos eletroímãs estava muito difícil. Então, o que a gente fez? A gente mudou a modelagem do projeto. Esse daqui é a modelagem que a gente tem para o projeto final. É um pino interno com ímãs dentro e uma carcaça externa com porcas em cima e embaixo. E devido à força de atração entre o ímã e a porca, esse pino interno ele consegue ficar em duas posições, mais elevado e mais abaixado. E temos essa parte mais fina, que ela é o eletroímã, que é um monte de enrolado de cobre. Agora, vamos analisar como funciona a parte de hardware e eletrônica desse dispositivo, para a gente entender como que ele traduz os resultados de requisições HTTP para palavras configuradas no Braille. Para isso, nós projetamos placas de circuito personalizadas, que integram tudo o que é necessário. E nós dividimos esse projeto em dois. O primeiro sendo uma PCB para cada célula de Braille, para a gente conseguir modularizar cada caractere. E o segundo sendo uma PCB integradora, para fazer a interface entre a ESP32 e os módulos de caracteres. Sobre a célula de Braille. Cada um dos eletroímãs, como foi mencionado na parte mecânica, contém uma solenoide de cobre. E nós criamos essa PCB para fixar os pinos e soldar as pontas dessa solenoide nessa PCB, ficando dessa forma aqui. Assim, os caracteres ficam modularizados e são conectados na PCB integradora através desses terminais aqui. E como funciona essa PCB integradora? Essencialmente, o que ela faz é a interface entre a ESP32 e os módulos de caracteres. Para isso, a gente utiliza a ESP32, um circuito de porta lógica NOT, um 74HC04, um decoder 74HC238, diversas pontos H, que aqui a gente utilizou L293E,
e os terminais para conectar os módulos. A PCB fica dessa forma. Quando a gente visualiza em 3D, fica assim. Nossa placa ESP32, a conexão da fonte de 24 volts, que vai alimentar os eletroímãs, os terminais, que conectam cada módulo, e os CIs. Para a gente gerenciar as polaridades de cada eletroímã, a gente precisa dos CIs de ponte H. E aqui a gente escolheu o L293E, porque ele tem baixo custo quando comparado com outros CIs de ponte H, e ele possui duas pontes H por circuito integrado. E como nós teríamos que controlar diversos eletroímãs, a gente precisa de alguma maneira de limitar a quantidade de pinos, a quantidade de saídas da ESP32 que a gente vai usar. Para isso, a gente tem duas estratégias. A primeira é atualizar um caractere por vez. A gente faz isso com o circuito decoder, o 74HC238, em que cada saída desse decoder identifica qual coluna, qual dos caracteres que está sendo atualizado. Essas saídas são conectadas nas portas Enable dessas pontes H aqui. E a outra estratégia vem de que, para a gente controlar pontes H, a gente precisa definir as entradas como opostas, para a gente permitir a passagem de corrente. A gente automatiza esse processo com o CI de porta lógica NOT, porque daí a gente consegue cortar pela metade a quantidade de pinos que a gente precisa de saída da ESP32. Com relação à parte de software de projeto, na verdade ela é bem simples se comparada com as partes mecânicas e eletrônicas já citadas anteriormente. Basicamente ela consiste numa API, que a gente escolheu o framework do Net.js para fazer ela, e ela possui duas funções principais. A função de retornar a string quando requisitada, seja para o microcontrolador, seja para a interface web para ser apresentada, e também atualizar essa palavra quando desejado pelo usuário na interface web. Essa palavra que é atualizada, ela salva no banco de dados Postgre, e todo esse servidor ele foi hospedado em nuvem, na AWS, garantindo assim uma alta disponibilidade e escalabilidade. A gente também tem o desenvolvimento de uma interface web, que foi feita usando o HTML e CSS básico, que ela é responsável por exibir a última palavra atualizada no banco de dados, assim como disponibilizar ao usuário a oportunidade de ele atualizar a palavra de forma rápida e fácil. E por fim, a gente também tem o microprocessador. Basicamente, ele é a conexão entre o software e o hardware. Ele é responsável pela conexão com o servidor para receber as mensagens em tempo real, processamento rápido e eficiente para interpretar os dados e fazer esse mapeamento para os eletrozimas e para os pinos, de acordo com os caracteres inseridos pelo usuário. Falando agora dos resultados, dos desafios que foram superados no trajeto, conforme dito anteriormente, o novo design, que garantiu que as posições ficassem estáveis, melhorasse o controle e a mobilidade dos pinos, os problemas de interferência magnética, não entre os eletroímãs, mas entre os ímãs de dentro dos pinos, que foi resolvido diminuindo o tamanho dos ímãs, o que melhorou na consistência de cada um dos displays, mas reduziu um pouco a estabilidade dos pinos. O desafio também de controlar todos os eletroímãs e a modelagem da PCB para garantir uma integração eficiente dos componentes. A criação do servidor e da interface de usuário para facilitar o acesso e também permitir um acesso remoto. E a integração com o desenvolvimento da case em impressão 3D. Para as conclusões, conseguimos alcançar nosso objetivo de desenvolver um sistema de baixo custo capaz de traduzir um texto para formato Braille e exibir de forma dinâmica em displays modulares. Alguns dos desafios que superamos foram a mobilidade entre os pinos e a implementação de sistema de baixo custo energético utilizando eletroímãs. Para os próximos passos, a redução de custos com alternativas para PCB, aprimoramento dos eletroímãs, a expansão do sistema com mais caracteres para exibir frases completas, por exemplo, e testes com usuários reais para obtenção de feedbacks e refinamentos do dispositivo. Obrigado. Agora, para a demonstração do projeto,
está configurado aqui para a palavra fogo. Então, ó, tá ali fogo. Se eu colocar isca e apertar Enter, ele muda para isca. Então, isso daqui é isca em braille.